Cesta básica nacional. Taxas sobre valor. Olá, está começando mais um episódio da websérie Descomplicando o Tributês. Nesta temporada nós estamos falando sobre a reforma tributária, que está tramitando no Congresso Nacional. E o episódio de hoje trata de contencioso fiscal. Calma, em seguida você vai saber o que significa. Tá bom? Eu sou o jornalista Everton Lacerda e te acompanho aqui durante toda esta temporada. E para não perder as notificações, te convido aí a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também apertar no sininho que você recebe todas as notificações. Se gostar do episódio, deixe seu like também, que incentiva a nossa equipe a produzir cada vez mais conteúdo de boa qualidade. E o nosso entrevistado de hoje é o auditor fiscal da Receita Estadual, Carlos Toqueto, que é presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul, o TARF, e também é especialista em gestão fazendária, com graduação em Direito e especialização em Gestão da Qualidade e em Gestão Fazendária, que me repetindo de novo, mas é isso aí. Bem-vindo, Carlos Toqueto, ao nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, agradeço eu pelo convite de estar aqui no Sindifisco, e vamos tentar então dirimir as dúvidas, que porventura forem apresentadas, e espero preencher aí as expectativas dos ouvintes e espectadores aí do programa. Vamos tentar. Bom, e também está aqui com a gente o também auditor fiscal André Luiz Barreto de Paiva Filho, que é o nosso comentarista convidado, que me ajuda aqui na entrevista e também a qualificar este programa. O André é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, com graduação em Administração e Direito, é mestre em Direito Tributário, já tendo exercido, entre outros cargos, o cargo de secretário adjunto da Fazenda do Rio Grande do Sul, e atualmente é juiz do TARF. Bem-vindo, André. Obrigado, uma saudação ao Carlos Toqueto e a ti, Everton, e também a nossa audiência. Espero contribuir de alguma forma para a compreensão desse assunto. É um tema árido, e vamos ver se a gente consegue aqui de alguma forma ajudar na compreensão desses temas. Maravilha, olha, a gente agradece muito a disposição de vocês, a gente sabe que o tempo é corrido, principalmente na função de vocês, mas é um programa que o Sindifisco RS está promovendo exatamente nessa tentativa, da gente buscar esses assuntos que são mais áridos, um pouco mais pesados, e a população acaba não se envolvendo e, enfim, acaba caindo de certa forma nesses assuntos de que tributo só é ruim, imposto só é ruim, e a gente quer falar, explicar para que servem os tributos, E agora nós estamos num momento de uma reforma tributária. No primeiro episódio a gente explica, reforma tributária, mas o que a gente está reformando afinal? Bom, uma parte de um sistema tributário. A gente fez uma explicação. E agora cada episódio a gente fala de ponto a ponto. São temas difíceis, temas que estão ainda tramitando no Congresso, Esse é um podcast, assim, uma websérie que ela é gravada. Pode ser que até quando ela for ao ar algo já tenha avançado, mas a gente volta aqui e explica novamente, Nós estamos falando do momento atual. E, inclusive, o nosso episódio de hoje é sobre o contencioso fiscal. A gente já começa pelo próprio nome nos causando um problema, Eu faço a mínima ideia o que seja um contencioso, Então, quem sabe o Toqueto começa nos explicando. Eu acho que é importante esses esclarecimentos iniciais para os ouvintes entenderem do que a gente está falando. Para nós poder explicar a parte do contencioso, que é o nosso tema de hoje, a gente tem que voltar uns passos antes para nós entender exatamente como é que funciona todo o processo a partir de um auto de lançamento. O que é o auto de lançamento? O auditor fiscal detecta alguma irregularidade nas operações da empresa e ele constitui um auto de lançamento. Seria uma multa, em termos mais simples. Claro. Essa multa ela pode ser
contestada pelo contribuinte, e ele tem o direito de se defender dessa autuação, do motivo do autolançamento e explicar as suas razões. Então, esse processo de contestação dele, ele tem 2 instâncias que a gente chama, que seria a primeira instância do contencioso administrativo, que é julgado pela divisão de processos fiscais da Receita Estadual, e a segunda instância, ele ainda tem, caso ele não se sinta plenamente satisfeito, ele pode ainda recorrer para uma segunda instância, que seria a segunda instância do contencioso administrativo, que é o Tribunal Administrativo, que daí é um órgão colegiado, onde tem a participação de juízes indicados pela Fazenda, como é o caso do Dr. André, e tem juízes indicados por entidades representativas dos contribuintes. Então, é um órgão colegiado que tem a representação tanto da sociedade como da Fazenda Estadual, e vão discutir aquela autuação para ver se ela deve ser considerada procedente ou improcedente. Então, nesse contexto que é o contencioso administrativo, o TARF nada mais é do que esse órgão colegiado que julga em segunda instância os recursos dos contribuintes em relação aos autos lançamentos que foram lavrados contra eles. Olha só, para a gente falar de um termo, explicar a gente tem que falar de outros e explicar também, né? São muitos termos técnicos, né? E termos de um determinado nicho, né? Que é o nicho da administração tributária, que vocês estão muito bem acostumados. Mas, André, não sei se queria falar alguma coisa mais, a gente conversava antes da gravação, né? Chegou a fazer uma explicação sobre o contencioso também. Na verdade, em linha com o que o Toqueto falou, o contencioso é exatamente isso. Quando a legislação dos impostos são complexas, né? São complicadas. E muitas vezes o contribuinte entende de uma determinada maneira, deixa de pagar um imposto, às vezes pensa, inclusive, que é uma espécie de planejamento, né, tributário, mas, enfim, por alguma razão o fisco vai lá e tem que cobrar um imposto que ele deixou de pagar. Se ele não concorda com isso que o fisco está cobrando dele, que é o auto de lançamento, que referiu o Toqueto, ele entra com um recurso, ele entra com ele impugna, o nome técnico é impugnação, mas ele contesta o lançamento do fisco, né, a cobrança, a exigência do fisco do imposto. Então, isso é o contencioso, praticamente. Ele tem etapas, o Toqueto já falou, né? Ele primeiro é submetido a um juiz individual, e se confirma a exigência do fisco, o contribuinte ainda tem direito de recorrer para um órgão que aí é colegiado e paritário, ou seja, é formado por várias pessoas e tem participação da sociedade civil, das entidades representativas do empresariado gaúcho, e aí ele pode, em grau aí de recurso, manter a contestação dele, e ali ele é julgado finalmente se ele deve ou não deve aquele imposto que está sendo cobrado lá pelo fisco. Perfeito, né? A gente precisava explicar isso aí, né, inicialmente, sobre o contencioso, e aqui a gente explicou também já sobre o TARF, mas agora tu falasse numa palavra assim, né? Falou no caso gaúcho. A gente está querendo aqui nos referir ao Brasil inteiro. Então, só para a gente ter uma dúvida, existe TARF em todos os estados? Órgãos similares. Sim. Não com a mesma denominação. Isso, tem uns que são conselho de contribuintes, outros tribunais de impostos e taxas, mas todos têm a mesma configuração básica. Assim, são segunda instância? São segunda instância, tem a participação dos órgãos da sociedade, inclusive existe um CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é vinculado à Receita, vinculado não, mas ele é dos tributos federais. Isso, exatamente. Esse CARF ficou mais famoso nas notícias. Eu só queria complementar assim, não Everton, por bons motivos. É verdade. Everton, eu queria complementar assim, que nós estamos falando da parte ainda administrativa. Nós, para um auto de lançamento chegar a ser transformado ou emitido uma certidão de dívida ativa para ser passível de cobrança judicial, tem que ser encerrado o contencioso administrativo, tem que não ter mais possibilidade de recurso ou do contribuinte se ele perdeu, ou da própria fazenda se ela perdeu, que também
pode, daqui a pouco, o tribunal ou o julgador de primeira instância achar que o auto de lançamento foi indevido, mas tudo é na parte administrativa, sem custo nenhum de preparo ou de depósito antecipado do contribuinte. Então, assim, é um acesso que a gente entende bem democrático para as empresas poderem exercer a sua defesa ou o seu contraditório. Perfeito. Bom, então tudo isso a gente dedicou esse primeiro momento aqui para falar, então, sobre o que é hoje, né? Como acontece hoje. Lembrando também, embora o Toqueto finalizou e pontuou bem aqui que a gente está falando de contenciosos com empresas, né? Mas ao longo da nossa websérie, em outros momentos a gente já falou também, mas volto a repetir aqui, que todos esses impostos, digamos, que são sonegados por uma empresa, eles já foram cobrados em algum momento do cidadão. Daí o interesse da população, me corrija se eu estiver enganado, né? Se eu falar alguma coisa errada. Daí o interesse de toda a população neste tema. Né? Pode parecer, uma coisa só interessa as empresas. Não, interessa a nós também. Porque se a gente contribui quando compra, adquire um produto ou serviço e a empresa sonega, bom, ela tem que prestar conta em algum lugar. É disso que nós estamos falando. E posso complementar? E além disso, ainda isso ocasiona uma concorrência desleal, porque ao invés dele cobrar, ele pode estar fazendo um preço mais barato do que o concorrente e ganhando uma preferência. Só que ele não pode ser que não esteja pagando o tributo corretamente. Claro, então não é só a parte que ele está tirando do cidadão e não está recolhendo, mas ele está mantendo uma vantagem indevida em relação aos seus concorrentes. Perfeito. Então vamos entrar diretamente na pauta aqui. Fique à vontade para a gente avançar em algo que não esteja nas nossas perguntas. Eu costumo respeitar as perguntas da produção. Então, para a gente encaminhar aqui. A primeira delas é: a reforma tributária, ao criar um conselho federativo e transferir para ele o poder decisório hoje nas mãos dos estados e municípios, irá afetar os tribunais administrativos dos recursos fiscais, os TARFs? Pergunta bem apropriada, Everton, porque realmente se as decisões em relação às interpretações que hoje sobre a legislação que hoje são tomadas pelos tribunais autonomamente em cada estado, ele tem a interpretação sobre aquela legislação que ele está julgando. Se nós tivermos um conselho federativo a nível nacional, ele, pelo que está na reforma, ele vai ter esse poder de interpretar as normas. E os tribunais, se mantiverem as estruturas estaduais, como a gente acredita que não tenha outra maneira de ser articulado essa estrutura, que não seja a níveis estaduais e depois talvez um pleno federal, mas a nível estadual a gente acha que realmente os tribunais perderão um pouco da sua autonomia. Mas tudo depende, logicamente, do que virá na própria, como tu falaste, tem um relatório que saiu ontem, que já altera algumas coisas, e também como serão as leis complementares que regulamentarão essas reformas constitucionais. Né? Mas, assim, em uma primeira visão, realmente os tribunais perderão porque hoje tem autonomia praticamente, claro, se submete à legislação constitucional, leis e tal, mas a interpretação, que às vezes é o problema maior, hoje cada tribunal faz a sua interpretação. Certo? Entendi. Estamos nos chamando aqui. Mas, hein, André, não é pauta desse episódio, até já foi de outro, mas eu imagino que isso fique um pouco mais complicado ainda com a mudança da cobrança do tributo, né, de ser hoje atualmente é na origem e passa a ser no destino. Será que altera também? Não é uma pergunta combinada aqui, né? Não fazia parte, mas se puder... É uma alteração profunda, na verdade, tocaste num dos pontos que pode ser uma das questões que teve mais em discussão aqui ao longo dos últimos anos no ICMS, que é a questão da guerra fiscal, que era alimentada por essa tributação na origem. Isso tem uma mudança radical na reforma, né? Passa a ser todo o imposto pertencente ao Estado ou município de
de destino, né? Porque vão ter 2 alíquotas esse imposto estadual e mais a alíquota do tributo federal. Vão ser 3 alíquotas para o mesmo imposto, vamos dizer assim. E isso é uma mudança profunda do sistema, e especialmente nessa área do contencioso. Nem, se a gente olhar agora para o texto que saiu do Senado, nem é mais Conselho Federativo. Agora nós temos um comitê gestor do imposto, né? Perfeito. E aí tem que entender que hoje os contenciosos estão distribuídos entre os 27 estados, cada um autonomamente regulando o seu contencioso e julgando, né, o seu contencioso, e o mesmo com os mais de 5.000 municípios. Cada um regula o seu contencioso e julga o seu contencioso. Isso traz para uma realidade completamente diferente no novo modelo, porque nós vamos ter uma espécie de competência compartilhada entre todos os estados e todos os municípios. E se olhar um pouco mais amplamente também com a União, porque a União vai julgar esse mesmo imposto. Então, algum nível de integração também com a União vai ter que haver. Então, nós saímos de uma realidade que todos os entes vão abrir mão de certa autonomia para se conseguir uma simplificação do modelo, vamos dizer assim, né? Para se conseguir uma maior harmonização e diminuir a complexidade para os contribuintes que têm que acessar, de qualquer forma, hoje, contenciosos. Imaginem contribuintes que têm base nacional, empresas que têm base nacional, têm que lidar com essa realidade dos mais de 5.000 municípios, 5.000 diferentes procedimentos, 27 estados, 27 diferentes procedimentos e regras. Esse novo modelo elimina praticamente isso, então, portanto, traz, vamos dizer, uma simplificação e uma comodidade, vamos dizer, maior conforto, talvez, para o contribuinte cumprir a obrigação de pagar o imposto, né? Mas, por outro lado, os estados, os municípios e a própria União, cada um está abrindo um pouco mão da sua autonomia e passam a exercer essa autonomia de forma compartilhada. Estados ou municípios, a partir desse novo comitê gestor que vai haver, o Conselho Federativo, como veio esse nome da Câmara, e a União, de certa forma, também, porque vai ter que haver alguma integração entre esse novo tributo, que é dos estados e municípios, com o tributo da União, que serão exatamente iguais, só que cada um vai ter a sua alíquota. Bom, acho que a nossa segunda questão aqui, ela já está praticamente respondida, né? É que se o conselho, ou o comitê, né, já mudou, inclusive, quando a gente colocou aqui, era conselho. Mas e amanhã pode ser que seja outro. Pode ser que seja outro. Exatamente. Saber. O texto é dinâmico. Mas, enfim, ele então tira a autoridade dos tribunais estadual? Tira a autoridade ou só relativiza essa autoridade que hoje tem os tribunais? Ele não vou dizer que vai tirar, porque a expectativa nossa é que os tribunais se mantenham, não vai poder ter uma superestrutura nacional e os tribunais existirem sem autoridade, como tu colocasse, não tem como. Mas é como o André comentou, vai se diminuir em função desse nós vamos ter que se submeter às interpretações, né? Por um lado, a gente não gosta de perder a autonomia, mas por se colocando um pouco na posição das empresas, né? Nós temos casos assim de empresas que têm uma consulta num estado referente à mesma legislação do Rio Grande do Sul e tem 2 consultas respondidas de maneira conflitantes, entendeu? Então, então assim, nesse ponto, a reforma ela traz muita reação, porque normalmente a gente não gosta de mudanças, mas assim, tem coisas que não tem mais como a gente continuar se temos a oportunidade de aperfeiçoar. Pelo jeito é necessário mesmo, né? Como diz a FENAFISCO, é a reforma necessária. Vamos lá. Qual o efeito sobre os contribuintes? Né? Aqui deixando claro que contribuintes a gente está se referindo às empresas. Né? Esta medida, quais os efeitos sobre os contribuintes e se esta medida tem potencial de aumentar ou diminuir os conflitos judiciais? Uma pergunta composta, tá? Depois a gente pode voltar aqui. E se o acesso dos contribuintes aos tribunais ficará ainda mais difícil se os recursos forem decididos pelo comitê em Brasília? Certo. Então eu vou começar pela segunda parte da tua pergunta, onde tu refere que o acesso ficará ainda mais difícil, né? Não sei se foi essa palavra que tu usaste. Se essa medida tem o potencial de aumentar ou diminuir conflitos judiciais. Outra parte, o acesso dos contribuintes aos tribunais ficará mais difícil. Isso. É por essa parte que eu vou começar a responder.
assim, ó, hoje, para acessar, para fazer aquele recurso que eu referi lá no início da conversa, que após o autolançamento, onde a empresa quer contestar aquela autuação, a empresa não precisa de advogado, a empresa não tem custo nenhum, sabe? Então, assim, ó, e para o TARF é a mesma coisa. Então, no âmbito administrativo, nós não enxergamos que seja um acesso difícil. Pelo contrário, a gente acha que é um acesso muito democrático, sem o custo que tem, um custo numa ação judicial, que tu tem que fazer muitas vezes um preparo, tem que fazer a garantir o débito. Nós não temos nada disso, a empresa simplesmente pode constituir advogado ou não e apresentar suas razões, que será julgado da mesma maneira, com ampla defesa, com contraditório, com oportunidade de se manifestar nas sessões, que elas são sessões públicas, certo? Então a gente não enxerga essa dificuldade em acessar o contencioso administrativo, seja no primeiro, seja no segundo grau. Se vai dificultar, eu acho muito difícil que vá dificultar, mas volto a dizer, não está posto a forma de que isso vai ser feito. Mas como é um procedimento que é em todos os estados, assim, inclusive da União, muito difícil que eles alterem essa maneira de acesso, certo? Em relação à primeira pergunta que seria... A primeira parte é se realmente... Vai aumentar o se vai aumentar o contencioso? O André falou, a gente tem assim, Everton, 4 grandes conflitos hoje dentro da legislação, pelo menos na área estadual, que é uma zona cinzenta, que a gente pode dizer, então, o que é serviços e o que é mercadorias, porque o imposto foi criado em 1988 na Constituição e mudou, imagina, de 88 para cá, as relações, as relações entre contribuintes e empresas, entre pessoas físicas. Não existia internet, não existia TV a cabo. Muitas coisas hoje não são tributadas porque não há previsão, ou outras coisas a gente não sabe o que é mercadoria, o que é serviço, o que é aluguel. Então, assim, o mercado digital, por exemplo, que entrou forte, né? Uma zona que a gente chama de zona cinzenta. Então, isso que a gente quer que seja não tenha mais essas dúvidas que causam um contencioso, certo? Porque as empresas, elas querem pagar menos, então elas vão interpretar da maneira mais favorável, e é justo, não é? E o fisco vai achar da maneira que acha que é justo, e é assim, por isso que as dúvidas acontecem. Se todo mundo concordasse, né, não teríamos contencioso. Tem a questão também da guerra fiscal, como o André falou. Hoje, indo para o destino, vamos ter uma diminuição, porque não vai ter motivos para dar incentivos às empresas se estabelecer, porque o imposto igual vai ser onde for consumido. Né? Temos a questão dos créditos. Hoje, créditos fiscais, para as pessoas entenderem, né? Já que tu falaste que eu teria que explicar, talvez o André vai explicar melhor. Vamos explicar a questão do crédito, o que acontece? Quando a empresa vai fazer o pagamento do imposto, ela faz uma conta corrente, onde ela lança todas as compras dela, os créditos da ICMS que ela adquiriu com as mercadorias, e tem os débitos, que é o valor das saídas, que é então, se ela, por exemplo, comprou, vamos fazer uma coisa bem simplória, um par de sapato, a empresa pagou R$20, vamos dizer, só da ICMS, e vendeu aquele sapato onde incidiu R$30 da ICMS, ela vai ter que pagar os R$10, que é os 30 que ela debitou e os 10 que ela tinha direito ao crédito. Só que esse crédito ele é muito complexo. Parece simples, mas tem um crédito que a gente chama de uso e consumo, que é consumido, às vezes tu pega uma indústria no processo de industrialização, tem crédito de ativo imobilizado, uma máquina. Então, produtos que vão fazer a manutenção daquela máquina, dá crédito, não dá crédito, então isso aí vira cada um tem uma interpretação normalmente no seu jeito, entendeu? E às vezes até entre estados, às vezes até entre colegas.
essas divergências. E, por último, a questão das alíquotas, né? Eu falei em 4 pontos que hoje são muito discutidos lá no tribunal, né? Nós temos a alíquota interestadual, se vai para o centro-oeste é uma alíquota, se vai para o sudeste é outra, se tem uma redução da base de cálculo, se tem produtos se são supérfluos, se não são. Então, assim, essa complexidade ela causa esse contencioso. Então, se nós tivermos uma simplificação, que a gente está querendo que tenha, me parece lógico que o contencioso também vai diminuir nessa mesma proporção. Mas isso é só a regulamentação que vai nos confirmar ou não essa nossa expectativa. Perfeito. E que desafio, né, André? Porque a sociedade em si, a gente pode imaginar que ela vai se tornar cada vez mais complexa. Essa tem sido a história, né? E imagino que mais. O que vem pela frente que a gente nem sabe? Já chega a complexidade da realidade, né? Isso que o Toqueto falou, ele centrou as complexidades em um dos impostos. Agora imagina que essa reforma está eliminando 5, né? Todas essas complexidades que nós temos num imposto que é o ICMS, a gente vai achar complexidade do imposto dos municípios, que é o de serviços, né? O do estadual, que é o ICMS, é mais sobre as mercadorias, embora tenha alguns serviços incluídos. Tem mais o tributo federal, os tributos federais, porque nós temos o imposto sobre produtos industrializados, que tem tanta ou mais complexidade que o ICMS, e temos o mais grave deles, o PIS/COFINS, que é a contribuição federal e que ela tem uma legislação tão ou mais complexa que o ICMS. Então, a resposta sobre redução dos conflitos tem a ver com qual simplicidade vai ter esse novo imposto. O que nós vimos até agora, né? Do texto que saiu da Câmara, saiu aparentemente um nível de complexidade contido, sem benefícios fiscais no novo imposto. Já apareciam alguns regimes especiais para alguns setores, setor financeiro, setor de combustíveis, enfim, alguma complexidade já vinha da Câmara. O que nós vimos agora no Senado, nesse texto do substitutivo? Mais setores querendo ser contemplados, com alíquotas diferentes para o setor de serviços, para profissionais liberais. Então, assim, a ideia original, se cumprida, o que nós experimentaríamos? Era o conceito básico da reforma, redução completa desse contencioso que a gente tem hoje, por causa da multiplicidade de tributos. Nós partiríamos para 2 tributos com legislações iguais, daria para chamar de um tributo, o que diminuiria naturalmente os conflitos. O que a gente vê? À medida que a reforma avança a complexidade para atender os diferentes setores, não é assim que se criaram as complexidades dos impostos que nós temos hoje, é atendendo particularidades, enfim, e a reforma vai caminhando, vai trilhando aos poucos, ainda tem um bom sentido de simplificação, mas o risco sempre, depois da lei complementar, disso se agravar, porque a Constituição foi abrindo portas agora, e não chegou ao fim a tramitação, pode ser que mais portas se abram, e a complexidade vai voltando para dentro do imposto, e que não era o ideal se tinha lá no início da reforma, que era uma simplificação bastante mais radical do que o texto que já está se apresentando atualmente. Mas ainda há otimismo, porque o cenário de hoje é muito grave em termos de complexidade. Então, ainda assim, a gente vislumbra que a tendência, em resposta à pergunta, é uma redução, sim, dos conflitos judiciais. É a tendência geral, sem dúvida, porque a realidade de hoje é muito dura, como o Toqueto exemplificou só para o ICMS, nós temos vários problemas que causam muito conflito. Bom, então já é uma esperança aí para que possa melhorar, né, a situação. Não existe uma palavra, pelo menos eu não conheço, que defina o que seria um conjunto de complexidades, né? Porque tudo é complexo. Pô, me assustei aqui. Mas esse é complexo, mas esse conjunto é mais complexo, sem contar o outro. Pô, né? São vários complexos. Nosso dia a dia, nosso dia a dia. Para a gente encaminhar aqui, a gente tinha notado, Toqueto, que o Conselho Nacional de Justiça afirmou em manifestação ocorrida em 2022 que a simplificação dos impostos contribuiria para uma diminuição da litigiosidade.
foi praticamente, né, respondido aqui também, só para a gente finalizar. Eu só quero complementar assim, ó. Hoje, teve um seminário da Receita Federal no ano passado sobre contencioso administrativo nível nacional e pegou também as partes estaduais. E eles fizeram um levantamento que hoje existe em disputa administrativa e judicial, quer dizer que são esses autos de lançamento, hoje já que estão ainda em disputa, os valores que tinha o ano passado, que não com certeza a proporção não mudou para esse ano, correspondiam a 75% do PIB brasileiro. Tu imagina, isso está em contenda, né? Está no contencioso, está em disputa, tanto somando administrativo como judicial. Processos que levam, às vezes, 10, 15 anos para serem resolvidos. Imagina a gravidade. Faz um paralelo com os países da Europa, o país que tem o pior índice de todos da Europa que foram estudados, o valor do contencioso é 7% do PIB. Então, assim, ó, nós estamos num mundo... Muita diferença. Muita diferença. Nós estamos como se diz, caótica a nossa situação, porque é ruim para as empresas e é ruim para o fisco. O fisco não consegue ressarcir aqueles valores que ele acha que é devido, ou a empresa que, na verdade, daqui a pouco ela tem razão, mas ela fica com aquele processo em cima e não consegue se livrar, e isso aí reflete no balanço, reflete na credibilidade da empresa, em N coisas. Então, assim, ó, alguma coisa tem que ser feita, e eu, particularmente, estou esperançoso, né, que com a intervenção das nossas entidades em Brasília, esses problemas, assim, que o André agora, algum deles levantou, e outros, né, em termos de administrações tributárias, elas sejam plenamente resolvidas. Tá certo. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje, né? Esta série aqui. Eu queria agradecer muito as participações de vocês. Muito obrigado, Carlos Stoccheto, pela gentileza, né, de vir até aqui o estúdio, dividir com a gente, né, de uma forma muito professoral, né, muito simplificada na forma de falar, para que a nossa população entenda, para que eu entenda e a nossa população também média, que não é da área, né, consiga entender também esse assunto aí. Aos pouquinhos a gente vai, né, prestando mais atenção e vendo quanto é importante a população brasileira, de uma forma geral, estar atenta, sim, a esses assuntos. Eu acho que não tem dúvida. A sociedade tem que ter uma participação maior, porque se não tiver, são sempre os mesmos que vão decidir os rumos, né? E quem paga, como tu bem colocaste no início, somos nós, cidadãos, né? Que pagamos o serviço, pagamos a mercadoria, e que tem que tentar, para poder participar, tem que tentar entender. Então, eu espero que realmente tenha contribuído para esse melhor entendimento. Certamente. E André, também muito obrigado pela gentileza de acompanhar aqui e qualificar o nosso debate, a nossa, digamos, um pouquinho de educação fiscal aqui. Né? É, isso aí. Bom, eu que agradeço o convite, fico à disposição, se precisarem novamente. Estamos às ordens. Eu sei que esse texto ainda, a reforma ainda vai variar, e se precisarem, enfim, ficamos à disposição. Foi uma satisfação participar aqui e espero ter contribuído para a compreensão de um tema tão complicado. E este foi, então, mais um episódio do Descomplicando Tributês. Hoje falamos sobre contencioso fiscal. Se você ainda não conhecia o tema, espero que já, a partir de agora, né, já saiba e entenda um pouquinho mais dessa complexidade do nosso sistema. Né? A gente falou aqui também sobre os tribunais administrativos de recursos fiscais e como isso pode mudar aí com a reforma tributária. Um dos papéis importantes aqui do nosso episódio é trazer esse tema, assim, ampliar e facilitar um pouco a compreensão, porque, como dissemos ao longo dos diversos episódios, é um tema complexo, é um tema, inclusive, um pouquinho chato, né, que ninguém quer saber disso, mas só que ele influencia demais no nosso dia a dia. Ele influencia no preço dos alimentos, no preço das roupas, no preço da educação. E essa simplificação aí que talvez a reforma tributária possa trazer, pode ser melhor para nós, tá bom? Muito obrigado pela tua participação e não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e deixar o teu like. Até mais! Cesta Básica Nacional.
Importante. Maior justiça no imposto. Tem que ser melhor discutido. Agressividade é ruim porque é quando quem pode menos paga mais. Sempre buscar. Justiça fiscal é um ideal. A gente quer cobrar os tributos com justiça. Essencial. É uma atividade necessária e muito importante para o Estado. Eu acredito. Vivamos de esperança. Também essenciais para cumprimento dos compromissos estaduais. Tributo é a essência do Estado. Sem ele não há prestação de serviços.